o Fortaleza conquistou os 3 pontos daquele jogo contra o Colo-Colo, tá? Depois de muita espera, a Conmebol declarou o tricolor vencedor desse jogo contra o Colo-Colo, que aconteceu no dia 10 de abril. Com a resolução, a entidade determinou que o placar oficial da partida foi 3-0 a favor do time cearense. Além da derrota, o Colo-Colo terá os seus próximos 5 jogos por competições sul-americanas com portões fechados e ainda foi multado em $80 mil, cerca de R$454 mil. A decisão cabe recurso, talvez o Colo-Colo tente, mas assim, a grande questão é que por conta da torcida do Colo-Colo o jogo foi interrompido e com base no regulamento, por causa disso, a Conmebol declara o Fortaleza vencedor da partida, o que dá um respiro também para o time na Libertadores, já que ainda não tinha vencido, né, Caio? É verdade, Flávia. É claro que se tratando de Confederação Sul-Americana de Futebol, existem vários aspectos em relação a isso. A gente fica sempre esperando a confirmação oficial. Mas convenhamos, era uma decisão óbvia, era uma falta de segurança num jogo que acabou na metade do segundo tempo, que não tinha a menor condição de continuar. Ainda tivemos toda uma palhaçada, para falar o menor termo, o mais tranquilo, a gente tá 11 e pouco da manhã, de uma Conmebol tentando esticar o jogo depois de tudo que aconteceu, 2 horas depois, barras de ferro desse tamanho dentro do campo de jogo, o jogador tendo que sair, torcida ainda sendo saída pelo campo depois de 2 horas da partida. Os clubes tiveram que bater o pé, né? Exatamente, os jogadores principalmente bateram o pé dos 2 times que não tinham a menor condição. Os jogadores entenderam o tamanho deles dentro do espetáculo nesse aspecto. E aí se confirma os 3 pontos, o que mexe pra caramba num grupo que já estava embolado. Se a gente for pensar, Flavinho, que o Fortaleza vem numa fase difícil, vem num momento complicado. Quanto à questão, para mim era muito, assim, a Conmebol teria que fazer uma força muito grande. Tem que procurar uma brecha gigantesca para não dar os pontos. Teria que procurar muito, querer demais não dar os pontos pro Fortaleza. Fez o que tinha que fazer, é o mínimo. E aí, falando esportivamente, Fortaleza passa o Colo-Colo, fica em terceiro lugar no grupo, e aí já dá uma respirada, porque tá na briga pela classificação, tem 2 jogos em casa, os 2 próximos jogos contra o próprio Colo-Colo e depois contra o Bucaramanga, para depois, enfim, decidir em Avejaneira contra o Racing, mas com uma possibilidade muito mais palpável de avançar de fase na Libertadores. E além disso, a questão de vencer um jogo, né? Assim, apesar de não ter vencido quebra aquela no campo, sequência que a gente estava falando, né? E entre nós, enquanto teve jogo, não jogou pra perder a partida também. Nesse jogo, talvez nem tenha sido das piores atuações. Dessa sequência, não. Mas aquela questão de quebrar, ganhamos um jogo, apesar de ser dessa forma, mas dá um respiro, uma notícia boa em meio a toda essa situação, em meio a todo esse contexto, pelo menos tem uma notícia positiva aí para a equipe do Fortaleza. Vamos dar uma olhadinha na classificação? Na classificação da Libertadores, porque como o Renato disse, né? Passa o Colo-Colo na tabela, sai da lanterna. O Fortaleza ainda não tinha vencido, era o lanterna. E 0 saldo, Fabinho. 0 saldo. Eu vou falar uma coisa, isso é importante. que é claro que o torcedor do Fortaleza quer que o time vá para a próxima fase da Libertadores. Mas uma vitória contra o Colo-Colo praticamente garante o Fortaleza, pelo menos na Copa Sul-Americana. Isso, exato. Então, porque ele chegaria a 7 pontos, o Colo-Colo tem 2, faltando 2 rodadas. Olha o peso desse resultado dentro de um grupo embolado. Eu sei, o objetivo é chegar de novo, pelo menos, às oitavas da Libertadores, aumentar seu cartel, mas te garante uma competição. Sem dúvida. Da Conmebol pro segundo semestre, vamos falar assim. Porque o terceiro colocado segue vivo para a fase de mata-mata, vai para aquela repescagem ali da Copa Sul-Americana. Então ficou assim, Bucaramanga, Racing, o segundo colocado com 4 pontos, aí o Fortaleza iguala o Racing, 4 pontos também, e o Colo-Colo agora é o 4º colocado com 2 pontinhos, esse é o momento desse grupo da Libertadores. Isso é para explicar por que 0 saldo, porque em situações como essa, o regulamento prevê uma vitória por 3-0. Ah, mas não é para dar... Não, é regulamento, tá lá, todo mundo assinou, todo mundo sabe como é. Em casos como esse, de invasão de campo, de extrema violência, suspenso o jogo, WO, e o WO no futebol é considerado 3-0. Por isso que o Fortaleza, que estava com menos 3, agora tem saldo de 0. O famoso WO. Na tela também os próximos jogos, tá? Porque esses jogos são muito importantes da próxima rodada, tá? Bucaramanga, já terça-feira que vem, tá? Essa rodada. Agora, 6. Bucaramanga e Racing, líder e vice-líder, e o Fortaleza e Colo-Colo se enfrentando novamente. Esse jogo vai ser muito importante agora na Arena Castelão. E pra você ver como as coisas são. Se tem empate entre Bucaramanga e Racing, o Fortaleza ganha, o Fortaleza termina a rodada como líder do grupo. Tá tudo embolado. Principalmente por conta desse resultado. É como se o Fortaleza... o Fortaleza agora
reverteu a derrota em casa Reverteu pro a Racing. derrota. Ele zera o Exatamente. saldo e vai ter em 3 jogos, 2 em casa para resolver a vida dele. Exatamente. E, de novo, é importante lembrar isso. Uma vitória contra o Colo-Colo garante o Fortaleza na Copa Sul-Americana, que já é alguma coisa, pelo menos. Perfeito. Um alento no meio disso tudo que o Fortaleza viveu no mês de abril. Pensando também em ir longe na competição, né? Porque na Libertadores o Fortaleza já chegou até as oitavas, umas oitavas Isso, é de claro, final. o objetivo é seguir na Libertadores, Exatamente. mas Já dá você uma Sul-Americana diminui um pouco da pressão. Isso, Você fica exatamente. livre daquela coisa, pô, cheguei até aqui, não vou ter nada. E esse era o medo, porque aí o time termina na 4ª colocação, tá fora A de pancada tudo. é muito a pancada maior. é muito grande. Financeiramente, inclusive, Exato, também, exato. né? Perfeito. Pro ano do Fortaleza.